Boa tarde a todos. Hoje é dia 8 de outubro de 2019. Vamos dar início à nossa 23ª aula do nosso curso esquematizado do Código de Normas do Paraná. Estamos aqui tratando da seção 5, da notificação. Então, nós vimos aonde que é feita a notificação pelo RTD, porque nós estamos tratando aqui do capítulo 4 do RTD, o registro de títulos e documentos. Nós vimos, então, que é a notificação nos termos do parágrafo 6º do artigo 465. Lô, você está com o seu código de nomes, por favor? É só... E as telas, na verdade. As telas. Qualquer lugar, as exceções do 244, nós vimos também quais são, é o falecimento, as núpcias, etc. Horário diverso de funcionamento, das 6 às 20 horas, sábado, inclusive, horário diverso de funcionamento da serventia. Não pode ocorrer no domingo, tudo bem? Sim. Com vistas, o que se busca esgotar, né, as tentativas de localização. E o prazo, nós vimos aí que a primeira, em 5 dias. Esses 5 dias, o primeiro prazo de 5 dias, a primeira notificação, começa a contar do primeiro dia útil após a apresentação para o registro, que eu informei como sendo a prenotação. Prenotação não. O apontamento do protocolo. Vamos chamar apontamento do protocolo. 5 dias, ok, a primeira. E as outras, né, porque são 3, elas devem terminar até 30 dias após. Né? Então, após o primeiro dia útil, começa a contar do primeiro dia útil seguinte à apresentação. Não é isso? Deverão, e as demais diligências, na verdade, diligências de notificação, elas deverão ocorrer no prazo máximo de 30 dias, é o parágrafo 5º. Não podemos nos olvidar que vamos sempre averbal o resultado positivo ou negativo, ou seja, findadas as diligências, nós vamos lavrar uma certidão informando as consequências daqueles atos, né? Positivo ou negativo. Aí, deu um soluço aqui. A questão do edital, falamos sobre ele. Agora, vamos aí para já o 467. Essa é a nossa breve contextualização. Né? Nós vimos aí o 466 também, quando é o outro, né? Outra circunscrição, outro RTD pertencente a outra circunscrição. Aí, o desta circunscrição, o oficial, ele requisita a notificação ao outro, aquele outro ele promove o registro do documento e averba a notificação e remete documentos, correto? Ele remete os documentos, mas não só os documentos. E a certidão é aquela certidão que traduz o resultado da diligência, tudo bem? Para o oficial remetente, não é isso? E você, como oficial remetente, você tem a obrigação de averbar a margem dos seus registros e juntamente com a prestação de contas, né? Agora, vamos lá. O 467, o 468, vamos até o 477. O 467 diz, para fim de caracterização da mora, nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, a notificação poderá ser feita por carta registrada, com aviso de recebimento. Caracterização na mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária. A notificação pode ser feita por carta registrada com a AR, mediante expresso requerimento do apresentante do título, entendendo-se o ato perfeito quando a devolução do aviso do recebimento. Olô, eu vou te mandar uma tela aí de um quadro que eu passei hoje aqui. Eu mandei uma mensagem errada para a Fernanda, não vai fazer o menor sentido. Esse quadro é um quadro muito interessante, localizá-lo. Essa aula eu ministrei hoje de manhã sobre a gente nem sempre a gente fica muito seguro em
em se tratando de alienação fiduciária, qual a legislação pertinente a ser aplicada. Então, temos um quadrinho que ele vai esclarecer todas as dúvidas. Vou te mostrar qual é. É esse aqui, ó. Vou pedir para você abrir aí no seu. Lorena. Aí. Você abre aí, por favor, esse arquivo. Ó. Esse aqui não é obra minha. É um quadrinho que eu busquei citar na fonte do informativo esquematizado do Dizer o Direito, que é ótimo. É o seguinte: bens móveis, fungíveis e infungíveis, alienação fiduciária de bens móveis, fungíveis e infungíveis, quando o credor fiduciário for instituição financeira. Lei 4278 e Decreto-Lei 911. Se for móveis infungíveis, o exemplo típico é o carro, o móvel infungível clássico é o carro. Quando o credor fiduciário for pessoa jurídica ou PN, mas não é banco. Aí você tem as disposições do 1361 a 1368B, da alienação fiduciária, ali no Código Civil, no Direito das Coisas. Correto? E se for de imóveis, é 9.514, é o artigo 22 ao 33, se não me engano. São poucos artigos. Então, é isso que você tem que ter em mente. A alienação fiduciária tem a seguinte estrutura, logo. Você tem um credor. Eu lembro o seguinte, esse credor é o credor fiduciário. Eu sempre lembro da palavra crediário. E eu tenho devedor. Devedor fiduciante. Devedor fiduciante. E temos um terceiro. Então, o credor transfere dinheiro curto e grosso. Transfere dinheiro para o devedor fiduciante e o devedor fiduciante transfere dinheiro para o terceiro. O terceiro transfere o imóvel para o devedor fiduciante. O devedor fiduciante transfere o imóvel para o credor fiduciário. Esse primeiro, é óbvio, Lô, que isso é ilustrativo, porque, de fato, o dinheiro do credor fiduciário, ele vai para o terceiro. Tudo bem? Não fica com o devedor fiduciante. Acontece que algumas situações, alguns conceitos que você, se souber esses conceitos, você já vai resolver, assim, 80% das questões. Aqui, Lô, você pratica um ato no RI, isso é importante, que é a compra e venda. Então, consta na matrícula do seu imóvel. Eu vou até te mandar um outro documento antes que eu me esqueça. Esse aqui eu mandei para o Mário. É ótimo esse documento. Vou até pedir para você imprimi-lo. Onde está? Esse aqui, ó. Lorena. Recebeu aí, Lô? É um contrato de compra e venda de imóvel mútuo e alienação fiduciária em garantia no sistema financeiro de habitação, cancelamento de ônus. Isso aqui é o que pode ocorrer. Carta de crédito individual, FGTS, Programa Minha Casa Minha Vida, etc, etc. Esse modelo aqui, Lô, ele é um modelo ótimo. Você já viu esse modelo? Você já viu esse contrato? Eu assim, não analisei nunca ele. Ó, esse contrato ele vai te ajudar demais, porque quando você for estudar 9.514, você com esse contrato em mãos, você consegue, de uma forma gráfica, visualizar aquelas disposições da 9.514, tá bom? Sim, Imprime perfeito. aí, pelo menos as primeiras páginas, porque ele é muito importante, esse contrato, para que você saiba ali na 9.514
Ok, obrigada. Os elementos que são exigidos, né, no contrato de Sim, alienação fiduciária. O perfeito. primeiro ato, Lu, vai ser uma compra e venda do terceiro para o devedor fiduciante. E o segundo ato, lá no RI, na matrícula do seu imóvel, vai ser um registro de uma alienação fiduciária. Você registra a alienação fiduciária, ok? Então, na sua matrícula, você vai ter o registro da compra e venda e o registro da alienação fiduciária. Tá? O mais interessante é o seguinte: o devedor fiduciante, ele recebe um empréstimo de uma coisa móvel, fungível, do dinheiro, e, portanto, ele é o mutuário. Agora começa. E este aqui, que empresta o dinheiro, é o mutuante. É porque é o outro instituto. Eles são paralelos, subjacentes concomitantes. Se sobrepõem, correto? Tudo bem, Lô? Sim. Então, devedor fiduciante, você não pode me falar devedor fiduciário. Não, eu sei já disso. Isso Ok, já está certo. ótimo. Então, mas o credor fiduciário é o mutuário? Não, o credor fiduciário é o mutuante. Ok, Ok. perfeito. Ó, fez o pagamento, o devedor fiduciante, esse terceiro fora já da relação, correto? Fez o pagamento, o que vai ocorrer com o pagamento? A propriedade transferida ela não é plena, ela é uma propriedade resolúvel, porque ela vai se resolver. Você vai averbar, vamos colocar aqui na melhor das situações, você vai averbar o cancelamento da alienação fiduciária. Tudo bem? Sim. E ele não pagou. Ele não pagou. O devedor fiduciante não promoveu o pagamento. Se não promoveu o pagamento, o que o credor fiduciário ele faz, Lô? Eu quero que você entenda isso aqui. Ele vai averbar a consolidação da propriedade. A Sim, propriedade deixa de ser resolúvel e passa a ser plena. sim. É, A propriedade. Outra coisa. Então vamos aqui, vamos colocar aqui. Há pagamento. Não há. É porque não é toda hora que a gente está estudando esse instituto, né? Esses contratos, mas eles são muito cobrados, muito exigidos na hora da prova. professor, eu queria saber uma coisa. A alienação fiduciária, ela é feita dentro do contrato, ali naquelas 15 folhas que o senhor me mandou? Ela está Exatamente. embutida? Não é a parte? Não, é tudo. A Ah, compra e tá. venda e alienação fiduciária. Ah, tá bom. Porque a fiança é separada, É, né? Ou, a princípio, pode ser, mas é separada, né? Porque é um acessório, a fiança é. É porque eu já via separada. não, mas você pode fazer o contrato com a fiança. O fato de ser acessório Não não quer significa dizer que que seja seja. em outro instrumento ou não. Ah, tá, tudo bem. Mas esse é um acessório, será? Não, alienação Ah, fiduciária, pois é, eu acho. não, agora eu fiz uma pergunta difícil mesmo, porque eu Não, não, tem que nem eu pensar. sei. Se não, é um contrato independente, alienação fiduciária. Eu não Eu acho que é consigo independente. desvincular. Eu acho que eles são. Não há uma relação de assessoriedade. Eles são Eu acho também que são independentes. nesse sentido, mas É. eles são conjuntos, Sim, sim, correto? exato. Uhum. Então vamos lá. Se houver pagamento, aí o cancelamento da alienação fiduciária, não há pagamento, consolida-se a propriedade. Nesse momento aqui, nós temos que dizer uma outra coisa. Com a alienação fiduciária,
Com a alienação nesse momento aqui, o que ocorre? Há o desdobramento da posse. Isso é outra informação. Desdobramento, posse. Tornando o fiduciante, o devedor fiduciante, o devedor fiduciante. O que ele tem, Lô? A posse direta ou indireta? O devedor fiduciante tem a posse direta. Perfeito. E o credor fiduciário? A posse indireta. Exatamente. Ele tem a posse indireta, mas ele tem o domínio, né? Não, peraí. O domínio, ele tem... Não, ele tem a propriedade resolúvel. Não dá para falar domínio, porque domínio seria... Ele tem a propriedade resolúvel. Melhor você falar assim. Ele tem a propriedade resolúvel e ele tem a posse indireta. Agora, se for fazer assim, quem que é o proprietário? O proprietário é o credor fiduciário. O credor fiduciário, exatamente. O credor fiduciário é o proprietário. Isso mesmo. Tá. Outra informação, Lô, a última. Porque aqui não estamos tratando de alienação fiduciária, mas estamos tratando de RTD. Mas o interessante é o seguinte, o cartório, ele eu já falei isso em outro momento, mas o cartório, o direito, o Código de Normas, é um direito civil aplicado. Você fica o tempo todo na faculdade e depois estudando os conceitos básicos. Muitas das vezes nós não nos damos conta qual a utilidade daquele conceito, daquele instituto. Quando estudamos os códigos de normas dos estados é que nós nos damos conta a razão daqueles institutos, né? Isso. É a aplicação prática, correto? Isso. Mas por que eu estava falando isso? Eu ia te falar uma coisa. Que teria mais um elemento, né? Oi? Mais um elemento que você iria falar, né? O elemento que eu vou falar é a questão... Vamos imaginar que esse imóvel seja um imóvel urbano. Aqui, eu só vou colocar aqui o ITBI, tá? Vamos imaginar. Pode ser outro, pode ser imóvel rural. Sim. Mas tanto rural ou urbano, não importa. Não importa. Tanto rural ou urbano, eles estão sujeitos ao ITBI, correto? Sim. Não é o urbano que vai definir se é ITBI ou não, mas aqui no caso é uma compra e venda, uma transferência onerosa do imóvel, não é isso? Transferência onerosa do imóvel. Sim. Que é o faturador do ITBI. Não é graciosa ou gratuita, como é no causa-morte na sucessão, que é um outro imposto, mas aí desta vez de competência dos estados, né? O ITBI, ótimo. Com a consolidação, nesse momento aqui, que é o recolhimento do ITBI. Então, para haver a consolidação, a averbação da consolidação da propriedade, é imprescindível haver o recolhimento, a apresentação da guia de recolhimento do ITBI no pedido, no requerimento feito de averbação da consolidação da propriedade. Porque quando há essa transferência, não há que se falar em recolhimento do ITBI nesse momento aqui, Lô. Porque até mesmo porque ela pode vir a ser cancelada no momento futuro. E aí o que? Seria uma repetição de débito? Não. A melhor solução é nós não postergarmos. Não vou falar essa palavra não, porque pode ser que não ocorra se houver o cancelamento, né? É nós não promovermos o recolhimento agora. Só se houver, de fato, a consolidação. Perfeito. Então, como funciona? Nas regras da 4.591, eu vou fazer uma aula de 4.591, do artigo 22 e do artigo 33, e vou gravar. Porque a gente precisa muito. No artigo 36, parágrafo 3º, se não me engano, eu estou falando disso porque eu acabei de ministrar essa aula de manhã, né? Ah, é? Estava falando de outra coisa, mas a gente estava estudando a lei. Vamos lá. Abre aí o artigo 36 da 9.514. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu preciso te contar que eu também já estudei essa lei. Por isso que eu estou manjando o que você está falando aí. Mas está sendo ótimo esse resumo aí que você está fazendo. Teve um dia que o Mário perguntou assim para mim,
Ele perguntou assim para mim, professor, onde está aquela parte nos arquivos, eram muitos arquivos, muitas aulas, muitos vídeos, do nome empresarial. Aí eu fiquei mais ou menos assim, uns 10 minutos com ele, procurando num dos arquivos, num dos vídeos, especificamente em que momento eu começava a falar sobre o nome empresarial. Uhum. E aí era uma coisa assim, era 8º vídeo, 23 minutos e 45 segundos. Sim. Eu terminei de falar isso para o Mário, comecei a gravação, e alguém me perguntou na aula, assim, professor, em qual desses vídeos, em qual momento começa, foi gravado, foi muito engraçado, começa o que o senhor inicia a discorrer sobre o nome empresarial. Eu falei assim, 8º vídeo, 23 minutos e 45 segundos. Muita coincidência, né? Foi ótimo. Que graça. Mas, então, porque eu sempre achei essa alienação fiduciária um bicho de 7 cabeças. E então eu dei uma pegada nela esses dias atrás, sabe? Mas não é, Lô. Não é, não. Mas agora ela tá ficando mais fácil ainda. 26. Vencido e não paga. Vencido e não paga. Você está acompanhando aqui na tela? Sim. Então, eu tô com a minha lei aqui. Ótimo. Vencido e não paga, no todo ou em parte, a dívida constituída em mora o fiduciante. Quem é o fiduciante? O devedor. Sim. Consolidar-se-á nos termos deste artigo a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Regra geral. Mas isso não é, vamos dizer assim, aquela expressão que eu falei outro dia, de pleno direito. Você lembra? Automaticamente? Sim. Não é de pleno direito, tudo bem. O fiduciante ou representante legal será intimado, então vai haver uma intimação, a requerimento do fiduciário por quem? Pelo oficial do RI, a satisfazer no prazo de 15 dias a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, juros convencionais, as penalidades. Ok. A satisfazer no prazo de 15 dias da intimação o pagamento. Correto? 15 dias, pagamento. O contrato define o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. Qual contrato? Esse contrato aí, ó, que eu lhe enviei. Sim, sim. Tá bom? Sim. A intimação será como? Então, um requerimento do credor fiduciário, requerimento de intimação. Requerimento de intimação. Ele fala, o requerimento será feito ao oficial do RI. Mas, atenção, ele é feito o requerimento ao RI. Mas a intimação é feita pelo RI? Pode ser e pode não ser. A intimação é outra coisa. Eu vou requerer que se promova a intimação. Agora, a intimação, você está entendendo? É um outro passo. A intimação. A intimação é um outro prazo. Um outro prazo. A intimação é um outro ato. Pessoalmente ao fiduciante, constituído, podendo ser solicitada. Promovida por pessoalmente, pelo RI, ok? Pessoalmente, pelo RTD e por Correios AR. Pessoalmente.
Tudo bem? Agora que nós entramos. Agora que nós entramos. Só uma perguntinha. Então, o requerimento da intimação, ela é feita ao RI, mas necessariamente a intimação que pode ser feita daquelas 3 formas. É isso aí. Você vai requerer ao RI, mas a intimação é outra coisa. Tá, tudo bem. Tudo bem. Outra coisa. Deixa eu só parar aqui um minutinho. Só um minutinho. Ficou claro. O requerimento de intimação é feito pelo credor fiduciário ao RI. Entretanto, a intimação, por sua vez, ela é pessoalmente pelo RTD ou pelo próprio RI com aviso de recebimento. Agora, vamos lá. 467. Para fim de caracterização da mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, a notificação pode ser feita por carta registrada com aviso de AR, mediante expresso requerimento do apresentante do título, entendendo-se o ato perfeito quanto da devolução do aviso de recebimento. Isso aqui também é outra situação, né? É uma outra situação. Então, o 467, ele diz respeito mora. Não é bem esse caso, mas aqui também nós temos RTD, participação do RTD. Então, isso aqui também é relevante. Mas aqui, nesse caso específico, o requerimento não vem do RI. O requerimento é feito pelo próprio credor fiduciário para se caracterizar a mora. Então, assim, mora, para fins de caracterização da mora, nas obrigações contratuais garantidas, mora, nas obrigações garantidas por alienação fiduciária. Mora. Obrigações garantidas. A notificação poderá ser feita por carta registrada. Mora. Para fins. Notificação RTD. Notificação do RTD. Carta registrada com AR. Carta registrada por AR. Mediante expresso requerimento do apresentante do título. Então, vamos ter, primeiro, vai haver um requerimento ao RTD e, em segundo momento, notificação promovida pelo RTD de que maneira? Carta registrada por AR. E quando o ato perfeito? O ato perfeito, devolução do AR. Mas, de qualquer forma, isso também é extremamente importante para nós podermos compreender a estrutura da alienação fiduciária. Correto? Não? Sim, perfeito. Então, agora uma questão. Será, em quais hipóteses, será que o credor fiduciário, por exemplo, a Caixa Econômica, ela pode pedir... Isso aí tem uma relação. Porque, às vezes, a alienação fiduciária não é de um imóvel. Às vezes não é de um imóvel, pode ser de um móvel. Nós não temos aí? Pode ser de um móvel. Sim. E na hipótese, por exemplo, de imóvel, é importante o RI participar, não é importante? Por quê? Ele vai promover uma série de diligências e ele vai esperar que aquela pessoa purgue a mora para que não haja a consolidação da propriedade. Não é isso? Sim. Então, esse do RI foi ótimo nós
termos feito este quadro. É um exemplo em que nós temos uma alienação fiduciária, cujo objeto é um imóvel. Nesse outro caso, nós poderíamos dizer que são hipóteses em que temos alienação fiduciária de imóveis, porque aí o RI não participa, não é RI, mas você tem configurada a mora com a notificação promovida pelo RTD. Sim. Então vamos imaginar o seguinte: nós temos um financiamento e o carro que está na sua posse direta, eu tenho a posse indireta, ele está alienado fiduciariamente a mim, ou seja, sou o proprietário, mas propriedade resolúvel móvel. Uhum. Não houve o pagamento de alguma prestação, o contrato vai estabelecer o prazo de carência, Sim. o nosso contrato, eu me dirijo como interessado ao RTD, faço um requerimento ao RTD, correto? Sim. E peço que você, oficial do RTD, promova a notificação daquele devedor fiduciante, não é isso? Sim. Mediante carta registrada. E quando temos feita a notificação, ato perfeito, com a devolução do AR. Ficou claro? Só um minutinho. Ficou claro. Com a entrega, Do AR, com a devolução. entrega, com o recebimento, né? Com o recebimento. Não, a devolução no RTD. 467 é a última frase. O ato é perfeito quando da devolução do aviso de recebimento. A notificação ela é feita por carta registrada, mas quando se tem perfeito a notificação pelo RTD na hipótese de contratos garantidos por alienação fiduciária? E nesse caso específico, eu estou assumindo ou deduzindo que não são imóveis. Uhum. Correto? Sim. Porque imóveis, eu vou ter aqui, seguir o trâmite da 9.514, em qualquer lugar do país. Tá, mas eu estou questionando o seguinte, eu estou lendo aqui, mas não fica subentendido que o ato de devolução do aviso de recebimento, tendo ele recebido. O aviso de recebimento... A notificação, tendo sido pouco cumprida. importa, mas a questão é essa. Pouco Eles importa? fizeram dessa forma, pouco importa quem assinou. Ele voltou para o RTD, está pronto. Ah, é? É. Eu não sabia disso. Devolveu o aviso assinado pelo porteiro. Ah, tá. Assinado pelo porteiro, tudo bem. Ah, tudo bem, Mas claro. eu estou dizendo não assinada, porque não encontrou. Aí é diferente. Vamos considerar, então, que... Porque assinada pelo porteiro, se tem... Até parece que no móvel de um jeito, no imóvel de outro, não sei o que, não tem entendimentos assim? Não, ó. O AR, ele foi... alguém recebeu aquele aviso, vamos dizer dessa maneira. Uhum. Vamos falar porteiro. Tá. Alguém recebeu, voltou, notificado. Tá bom, tá, tudo bem. Tá. Agora, eu já acho que lá no imóvel é muito interessante o credor, se... Lá tem o edital. Lá tem. E Lá o credor... tem o edital. Não encontrado, difícil localização. Ou então, antes também tem a notificação por hora certa. 2 vezes não encontrou, você diz, amanhã estarei aqui às 15 horas. Sim, sim. Não, ainda assim, nós temos o edital. Tá. 468. Vamos aqui para o 468. Tranquilo? Sim. 467, 468. Vamos ver aqui.
Bem importante esse negócio do ato jurídico perfeito, né? Oi? Bem importante essa questão do ato jurídico perfeito. Ah, sim. Os certificados de notificação ou da entrega de registros serão lavrados à margem dos respectivos registros. 468. Certificados. Notificação. Entrega de registros. Entrega de registros. Lavrado à margem. Lavrados à margem dos respectivos registros. Quatro meia nove. Nas serventias que utilizam o sistema de microfilmagem, as certidões e notificações terão referência no livro D para sua localização. O livro D, aqui no FTD, é o indicador pessoal, né? Livro D, indicador pessoal, 436. Nas serventias que se utilizam de sistema de microfilmagem, microfilmagem, certificados, certidões e notificações. Então, assim, vamos colocar certidões, notificação, certidões e notificação, referência no livro D. Referência no livro D. 470. 470. As notificações e demais diligências poderão ser realizadas por escrevente designado pelo próprio agente delegado, independentemente de autorização. Notificações, diligências. Escrevente designado. Escrevente. E 471. 471. Parágrafo único. O agente delegado deverá manter controle rigoroso da efetiva realização do controle rigoroso. Agente delegado. Controle rigoroso. Controle rigoroso das notificações. Quatro, sete, um. As despesas de condução serão cobradas condução. Despesas de transporte de veículo, né? Despesas de condução obedecerão ao regimento de custos. 472 diz o quê? O registrador zelará pela correção e eficácia da notificação e da respectiva certidão na via devolvida ao apresentante e na destinada ao registro. Então, correção e eficácia o registrador zelará pela correção e eficácia da notificação
da notificação e respectiva certidão tanto na via devolvida ao apresentante, quanto também na destinada ao registro. Correção e eficácia. Então é isso. Os certificados de notificação e entrega dos registros serão lavrados à margem dos respectivos registros. Você se lembra que uma das atribuições é ele comunicar todos aqueles intervenientes, as partes do registro, do título, papéis e documentos? E você comunica que aquelas pessoas, que aquele documento ele foi apresentado para registro no RTD? Por isso que nós temos esse 468. O certificado de notificação é uma outra coisa. E o certificado de entrega dos registros é a comprovação de que foram feitos os registros praticados atos no RTD, correto? Serão lavrados à margem dos respectivos registros. Nós temos uma coluna, ou nós temos na 6.015 definido as colunas. Nós temos a coluna da transcrição e à margem nós temos uma coluna em que nós vamos promover as averbações. Então, aqui é lavrado às margens, né? Serão lavrados às margens. Nas serventias que temos microfilmagem, as certidões e notificações terão referência no livro D. As notificações e demais diligências poderão ser realizadas pelo escrevente e controle rigoroso das notificações, despesas de condução, regimento de custas e o registrador zela pela correção e eficácia da notificação e da respectiva certidão na via devolvida ao apresentante e na destinada ao registro. 473. Quando solicitado expressamente, a notificação poderá ser entregue à pessoa diversa do destinatário, desde que na residência ou domicílio do notificado, ficando interessado expressamente advertido de que a eficácia jurídica do ato ficará condicionado ao entendimento da autoridade judiciária. É porque é o seguinte, não é esse o caso. A notificação que se refere ao caput desse artigo deverá ser lacrada na presença do recebedor, que atestará de próprio punho o recebimento nessas condições. Aplicam-se a essas disposições as notificadas realizadas por AR. Vamos fazer aqui um resumo. Notificação pode ser entregue à pessoa diversa do destinatário. 473. Notificação pode ser entregue
pessoa diversa do destinatário. Pode ser entregue a pessoa diversa do destinatário. A notificação pode ser entregue à pessoa diversa do destinatário. A notificação pode ser expressa desde que na residência do notificado, ficando o interessado expressamente advertido de que a eficácia jurídica fica condicionada ao entendimento da autoridade judiciária, desde que na residência ou domicílio. Desde que o recebedor, né, seja alguém da residência ou domicílio, né? Agora, não faz sentido essa última frase. Entendimento da autoridade judiciária. Enfim, a notificação que se refere deverá ser lacrada na presença do recebedor que atesta o recebimento nessas condições. Assim que, se houver questionamento judicial, né? Eu acho que é isso que quer dizer. Condicionado. Vamos colocar, então, condicionado ao entendimento da autoridade. Condicionada ao entendimento da autoridade. Ok. E aqui nós temos o inciso 1, parágrafo único. A notificação deste artigo deve ser lacrada na presença do recebedor. Parágrafo único. Notificação lacrada. Notificação lacrada na presença do recebedor. Notificação lacrada na presença. Notificação lacrada na presença do recebedor, que atestará de próprio punho o recebimento nessas atestação. Atestação pelo recebedor. Atestação pelo recebedor. Aplicam-se essas disposições às notificações realizadas por AR. Observação. Esse inciso 1 ficou deslocado. Aplicar-se-á ao AR. Então vamos lá. A notificação ela pode ser entregue à pessoa diversa do destinatário, desde que na residência do domicílio, e sempre condicionada ao entendimento da autoridade judiciária. A notificação ela vai ser lá entregue lacrada na presença do recebedor, ela vai ser lacrada, né, na verdade, a notificação ela deve ser lacrada na presença do recebedor, e ele vai atestar de próprio o recebimento, a atestação pelo recebedor de que ela foi entregue lacrada, ou que ela foi lacrada, com lançamento de certidão circunstanciada. Então essas regras, elas ensejam tudo que você promove, você faz uma certidão. Certidão circunstanciada. Certidão circunstanciada. Observação. Aplicar-se-á as notificações com AR. As notificações com AR. Ok? 474, 475, 476 e 477. 474. O cumprimento da diligência ou a impossibilidade de sua realização, que resulte na negativa de entregá-la, deverão ser circunstanciadas na certidão para averbação e entrega. Ok. Então, 474.
O 474 diz o quê? Cumprimento de diligência. Cumprimento da diligência. Impossibilidade de sua realização. Possibilidade. Realização. Possibilidade de realização. Circunstanciados, ou seja, informados, né, na certidão. Vamos colocar circunstanciados na certidão. E para quê? Para se promover a averbação e entrega ao apresentante. 475. O que diz? Não será fornecida. Certidão de notificação. Certidão de notificação. Não será fornecida a certidão antes da notificação ter sido entregue ao destinatário. Não há certidão antes da entrega, ok? Antes da efetiva notificação. 476. Agora vamos tirar aqui. Então, tudo bem. A notificação ela pode ser entregue à pessoa diversa do destinatário, desde que na residência do domicílio, do notificando. Não é isso? Desde que na residência do notificando, sim, condicionado ao entendimento da autoridade judiciária. Parágrafo único. A notificação ela deve ser lacrada na presença do recebedor e o recebedor ele vai atestar de próprio punho que ela foi lacrada na sua presença e, de tudo, fazendo menção circunstanciada, menção em certidão. Aplicar-se às notificações com essas regras. O cumprimento da diligência ou a impossibilidade de realização serão circunstanciadas na certidão. A certidão de notificação não pode ser expedida uma certidão sem antes ter sido entregue a certidão. Antes da entrega da notificação. Ó, eu tirei a foto fora do cães câmera. Alô? Oi. Estamos conversados? Temos só 2 artigos antes do nosso intervalo. Tá. Cumprimento ou impossibilidade, você vai fazer menção circunstanciada na certidão. E não há certidão antes da entrega da notificação. Tudo bem, Lô? Sim, tudo bem. Ok, então vamos aí para os 2 últimos artigos. As notificações serão efetuadas somente com os documentos ou papéis registrados, não se admitindo a anexação de outros documentos ou objetos de qualquer espécie. 476. Notificação. Somente com os documentos ou papéis
somente com documentos, papéis, somente com os documentos ou papéis registrados. Não se admite anexação de outros. Anexação, simplesmente anexação. 477. Mediante expresso requerimento do apresentante do título, o oficial pode promover notificações mediante o envio de carta registrada, entendendo-se perfeito o ato quando da devolução do AR. Então, o expresso requerimento do apresentante notificação por AR, entendendo-se perfeito o ato quando da devolução do AR. Então, é isso. Agora, Lô, nós vamos fazer um breve intervalo. Cinco minutinhos e nós voltamos porque nós vamos encerrar aqui o cancelamento. Tá bom? Tá ok. Ótimo. Então é só 478. Cancelamento do registro. Quando ocorre o cancelamento do registro? Decorre como? Então nós vamos ter uma sentença judicial, obviamente, um documento, esse documento é um documento autêntico de quitação, ou de exoneração. Quitação, exoneração. Ok. Então, a seção 6, nós vamos ter o cancelamento. O cancelamento do registro ocorre de que maneira? Com a sentença judicial ou documento autêntico de quitação ou exoneração. O cancelamento do registro e a averbação do título, documento ou papel serão comunicados ao distribuidor. Então, parágrafo único. Cancelamento de registro. Averbação. Título, documento, papel. Comunicados ao distribuidor. Aqui, para se promover a baixa. 479. Apresentados os documentos referidos no artigo anterior, documentos. Quais documentos? Sentença judicial, documento autêntico. Quitação.
Apresentados estes documentos referidos no artigo anterior, quais são os documentos? São apresentados estes documentos. Apresentados estes documentos. O registrador certifica na coluna das averbações do livro o cancelamento motivo do cancelamento, mencionando o documento que autorizou, documento, data e assinatura na certidão. De tudo fazendo referência nas anotações. De tudo fazendo referência nas anotações. De tudo fazendo referência nas anotações. Então, apresentada a sentença judicial ou documento autêntico de quitação e exoneração, o registrador certifica na coluna de averbação, do livro. Do livro B, né, professor? Oi? Do livro B, né? Isso. Do livro A B. depender, não, onde estiver o registro. Pode Sim. ser em um ou em outro. Apresentado este documento, o registrador certifica na coluna de averbação do livro B ou C, o cancelamento, informando, consignando o motivo, menção ao documento, que autoriza, menção ao documento autorizador, menção ao documento autorizador, autorizante, data e assinatura na certidão de tudo, fazendo referência nas anotações do protocolo. Informar no protocolo. Informar no protocolo. Então, fazendo de tudo menção no protocolo. Ok. Tranquilo, o cancelamento é simples. Então, o cancelamento do registro ele ocorre por sentença judicial ou pela apresentação de documento autêntico de quitação e exoneração do título. O cancelamento do registro e a averbação do título, documento ou papel serão comunicados ao distribuidor para promover-se a baixa. A sentença judicial e o documento autêntico de quitação e exoneração, estes documentos, a apresentação destes documentos, com a apresentação destes documentos, o registrador vai certificar na coluna do livro, na coluna da averbação do livro, o cancelamento. Lô, eu vou pegar 6.015. O livro 136 da 6.015. O livro de registro integral de título será escriturado nos termos do artigo 142, lançando-se antes de cada registro o número de ordem, a data do protocolo, o nome do apresentante, e conterá as colunas para as declarações: número de ordem, dia, mês, transcrição, anotações e averbações. Antes de cada registro, o número de ordem, a data do protocolo e o nome do apresentante. Correto? Já o livro
por extrato, número de ordem, dia e mês, espécie e resumo, não é a transcrição, correto? É a espécie. E o indicador pessoal será dividido alfabeticamente. Então, aqui nós temos, na escrituração, de uma forma muito simples, como devem ser esses livros. Você vai ter o número de ordem, vai ser a data, a coluna, a transcrição e a coluna da averbação. Correto? Então, fica muito simples, né? O registro integral dos documentos consiste na translodação dos mesmos, com as mesmas ortografias, pontuação, ipsis literis, lembra? Quaisquer acréscimos, alterações, defeitos, visto que tiver o original apresentado, e bem assim como menção precisa as suas características exteriores, formalidades legais, podendo a transcrição dos documentos mercantis, quando levados a registro, ser feita na mesma posição gráfica em que estiverem escritos se interessado assim desejado. Então, feita a transladação, na última linha, de maneira a não ficar espaço em branco, será conferido e realizado o seu encerramento, depois do que o oficial, seu substituto, designado e autorizado pelo juiz competente, ainda que o primeiro não esteja afastado, assinará seu nome por inteiro. Então, é isso. Nós temos aí, por exemplo, como é feita, né, a escrituração, como são as estruturas dos livros. 479. Quando não for suficiente, vamos colocar só o parágrafo único, porque aqui a gente não perde. Quando não for suficiente o espaço da coluna das averbações, será feito um novo registro com referência recíproca na coluna própria para permitir fácil identificação. Não há espaço suficiente, não for suficiente o espaço da coluna das averbações. Espaço, colunas, averbações, insuficientes. O que ocorre? Se o espaço das colunas das averbações forem insuficientes, você vai promover novo registro e, consequentemente, referência recíproca, né? Referência recíproca. Novo registro, novo referência recíproca. Na coluna própria, novo registro, referência recíproca. Na coluna própria. Eu acho que é mais quando era manual, né? Essa norma, né? Mas essas normas, enfim. Os requerimentos de cancelamento serão arquivados ou digitalizados com os documentos que eu instruírem. Eu acho que vou fazer o seguinte. Eu não gosto muito Eu acho melhor por aqui mesmo. Colocar aqui o 480. Requerimentos de cancelamento. Sim. Requerimentos de cancelamento. Os requerimentos de cancelamento serão arquivados ou digitalizados. Arquivados, digitalizados, os documentos que instruírem. 480. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Então, Lô, é o seguinte. Nós terminamos agora o cancelamento e vamos fazer a sessão 7. Mas a sessão 7 vamos fazer hoje a partir das 19 horas, correto? Ok. Então, o meu plano é o seguinte. Hoje, a partir das 19 horas, vamos do 480A até o 480D, parágrafo único, correto? Tranquilo. Amanhã nós fazemos, na parte da tarde, 480E até o parágrafo 4º e à noite terminamos esses outros parágrafos. Então, assim, vamos com calma, fazendo exercícios, com atenção, lendo os artigos, sempre muitas informações, mas aí, aos poucos, amanhã é quarta-feira. Quarta-feira, nós já vamos ter vencido
uma parte grande, o RTD e o SCPJ, Sim. Uhum. não é? Sim. Então, aos poucos, a gente vai trilhando aí e fazendo e vencendo o conteúdo. Sim. E então eu vou parar agora a gravação